Muito bem, então, oficialmente, bom dia a todos e a todas. Na nossa aulinha de hoje, pessoal, vamos fazer alguns comentários antes, né, de algumas coisas importantes. Então, lá na semana 3, no nosso Moodle, a gente tem algumas atividades lá, né, algumas aulas. Então, tem a aula 3, que é muito importante que vocês já tenham assistido pelo menos essa aula, tá? As outras aulas 5 e aula 6 eu vou trabalhar hoje aqui com vocês, tá? Então, não tem problema se você não assistiu. Mas a aula 3, que é a de concentração, velocidades e fluxos, é bem importante que vocês já tenham assistido, tá? Porque, basicamente, na aula 3, a gente tem uma revisão sobre cálculos de concentração, velocidade, e aí a gente define o que vai ser o nosso fluxo molar, o nosso fluxo mássico, como calcular fluxo difusivo, fluxo convectivo, fluxo total. Tem a nossa a nomenclatura aí que a gente vai usar, o que a gente vai chamar de fluxo difusivo, fluxo total, por exemplo, né? Então, vocês conseguiram assistir a aula 3, pelo menos, pessoal? Sim, espero que a maioria aí tenha conseguido, tá? Assistir pelo menos a aula 3. Porque a aula 4, pessoal, assim como a gente fez comentários sobre o coeficiente de difusão e a gente trabalhou na aula passada, a aula 4 são alguns comentários iniciais sobre o coeficiente convectivo. Tá? Então, ele está na carga horária complementar, então vai aparecer depois das aulas dessa semaninha lá. Vocês podem assistir. Então, são só alguns comentários para a gente já ter ideia sobre os coeficientes difusivo, convectivo, comparar os dois, entender o significado dos dois, tá? E o coeficiente convectivo, lá no final do curso, a gente vai retomar de novo, certo? E a aula 5, que é essa que está na apresentação aí que vocês estão vendo, estão vendo a apresentação? Sim, prof. Certo. Então, essa aula 5 é uma das aulas, além de ser a minha aula preferida de todo o curso, uma das aulas que eu mais gosto de dar aula, eu considero uma das mais importantes, pessoal, porque essa aula de hoje, o objetivo dessa aula é obter, como está aí, a equação da conservação da espécie química, então nós vamos fazer um balanço de massa para a espécie química, e ao final a gente vai obter uma equação que nós vamos utilizá-la para o resto do nosso curso. Então, daqui para frente, todo o nosso ponto de partida para resolver os exercícios vai ser a partir da equação da conservação. Nós vamos precisar trabalhar com a equação da conservação da espécie química. Então, é importante a gente fazer essa dedução da equação. Claro, as equações eu vou fornecer depois em formulário, vocês não vão precisar fazer essa dedução da equação da conservação nos exercícios. Vocês vão precisar aplicá-la, né? Mas eu gosto de obter a equação com vocês para, como lá em Fenômenos 2, a gente entender o que significa cada termo da equação da conservação, para facilitar a simplificação da equação. Então, se vocês lembrarem lá da energia, nós tivemos uma aula que nós fizemos a obtenção da equação da condução de calor. Então, lá nós consideramos só a condução de calor, analisamos um volume de controle e observamos o que poderia acontecer com a energia dentro desse volume de controle, considerando apenas a condução. Agora, pessoal, na aula de hoje, nós não vamos fazer nem hipótese. Claro que olhando para a espécie química agora, né, para a massa ou número de mols da espécie química, nós nem vamos fazer nenhuma hipótese quanto ao mecanismo de transporte, tá? Nós vamos fazer apenas uma hipótese, que a gente vai falar mais para frente, mas vai ser uma equação muito geral, que vale tanto para a difusão quanto para a convecção. Certo? Então, vocês têm essa videoaula, uma gravação que já estava disponível. Quem já assistiu,
Muito bom, hoje a gente pode até tirar dúvidas. Eu vou passar essa aula na sequência, porque eu gosto de trabalhar com ela em detalhes, para que não fique dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, pode interromper, sem problema nenhum. E se sobrar um tempinho, a gente faz alguns comentários sobre condição de contorno. Se não der tempo, a aula de condição de contorno, que é a aula 6, também já está gravada, vocês vão poder assistir na sequência, ok? Sobre a aula 3, que foi concentração, velocidades e obtenção das equações de fluxo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tranquilo? Então, tá bom. Então, escrevam aí no chat para mim qual letrinha representa o fluxo mássico convectivo da espécie química A. J maiúsculo A de convecção. Quem mais? Quem concorda? Ó, fluxo mássico convectivo de A. Alguém discorda da Thaís? Pessoal, então, só para a gente relembrar, né? Por que eu fiz essa pergunta? Então, nós vamos usar sempre letras maiúsculas, tanto J quanto N. O J são para os fluxos parciais, então o JA, o A representa a espécie química, né? Vou escrever aqui o JA e o J maiúsculo A. Então, J são os fluxos parciais, né? Que a gente vai escrever se ele é difusivo ou se ele é convectivo. Então, se for convectivo, a gente escreve aqui em cima, né? Convectivo, lembrando que fluxo é vetorial, né? E a letra maiúscula a gente vai utilizar quando a gente estiver trabalhando com concentração molar. Então, fluxo molar convectivo de A vai ser o JA conv maiúsculo. Agora, quando for mássico, eu estiver tratando em termos de concentração mássica, nós vamos usar letras minúsculas. Então, o fluxo mássico convectivo de A é o J minúsculo, certo? Então, letras maiúsculas para termos molares, letras maiúsculas que eu digo de fluxo, tá? Tanto fluxo parcial quanto fluxo total. Então, o fluxo total de A mássico é o NA minúsculo, e o fluxo molar total vai ser o NA maiúsculo, certo? Então, molar, letras maiúsculas, mássicos, letras minúsculas, tá? Só para a gente ter uma atençãozinha aí com relação a isso, para a gente começar a entender essa convençãozinha que a gente utiliza para fluxos, né? E lembrando, concentração molar é quantidade de matéria por volume, então número de mols de A pelo volume, e concentração mássica, que a gente está usando esse ρA, vai ser a massa de A pelo volume, ok? Tranquilo? Então, atenção com essa convenção aí, né? E lembrando, fluxo difusivo, a gente sabe que fluxo a gente pode multiplicar concentração por velocidade. Então, se for fluxo difusivo, pode ser mássico ou molar, então vai ser concentração mássica ou molar pela velocidade de difusão, que é a velocidade da espécie química menos a velocidade média, molar ou mássica. E fluxo convectivo vai ser a concentração molar ou mássica vezes a velocidade média molar ou mássica, ok? E o fluxo total é a soma do fluxo difusivo mais o fluxo convectivo, certo? Isso é o que a gente precisa para a nossa aulinha de hoje, tá? Pessoal, então, para nós obtermos a equação da conservação da espécie química, nós vamos considerar um sistema, tá? Uma mistura M,
que é composta por N espécies químicas diferentes. Então, cada forma geométrica dessa aqui é uma espécie química, certo? Que está dentro do nosso volume de controle cúbico aqui, conforme a gente pode ver nesse nosso desenho. Então, no nosso balanço agora, a gente não vai fazer o balanço molar da massa total da mistura M. Nós vamos fazer o balanço da massa ou da quantidade de matéria, de mols, de uma espécie química. Por exemplo, se eu pegar essa espécie química aqui, essa é a forma geométrica roxinha, que eu estou chamando de espécie química A. Então, eu vou fazer o balanço para essa espécie química e observar o que acontece com ela dentro desse volume de controle, certo? Muito bem, então, selecionando, e isso a gente pode fazer, então, esse balanço a gente pode fazer para todas as espécies químicas que compõem a mistura, né? Então, nesse momento, eu escolhi fazer de uma espécie química para a gente depois poder replicar isso para todas as outras, certo? Lembrando que a massa, a conservação da massa, né, total da mistura, ela existe e a gente vai ter que levar isso em consideração no nosso balanço, certo? Então, o balanço de massa da espécie química A no volume de controle. Então, aqui o meu balanço eu escrevi em termos de massa, então eu vou usar a concentração mássica, mas poderia ser molar, ou seja, poderia ser taxa de quantidade de matéria, que é N, que é o número de mols, né? Podemos fazer o balanço de qualquer uma das duas formas. Optei nessa aula, como tá, vocês já devem ter visto, quem assistiu a aula, fazer em termos máximos, certo? Então, vai ser a taxa de massa da espécie química A, que entra no volume de controle, mais a taxa de massa que é gerada da espécie química A, ou poderia ser menos o consumo, né, pessoal, da espécie química A, menos a taxa de massa da espécie química A que sai do volume de controle vai ser igual à taxa de massa da espécie química A que se acumula no volume de controle, certo? Então, lembrando, pessoal, o termo de acúmulo, a gente sabe que está associado às nossas variações de tempo, né? Então, quando eu tenho acúmulo, significa que aquela minha variável de interesse, por exemplo, concentração mássica, ela varia com o tempo, né? Então, só para a gente associar, já esses termos de balanço já são conhecidos de vocês, assim como lá no calor, a gente também tinha o termo de geração, que entra, o que sai, a taxa de massa que se acumula e a que é gerada, né? Então, os termos de balanço, nós só estamos trazendo aquele balanço agora para a massa da espécie química A que compõe uma determinada mistura. Também precisamos definir o nosso volume de controle. Então, eu vou escolher um volume de controle cúbico, aqui, ou retangular, né? De volume ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Então, essas são as dimensões. Então, na direção X, a dimensão é ΔX. Na direção Y, a dimensão é ΔY. E na direção Z, essa dimensão, o tamanho desse volume de controle é ΔZ. Portanto, o volume do volume de controle, né, está descrito aqui em cima, certo? Então, definido o nosso volume de controle e definido que nós vamos fazer o nosso balanço em termos de taxa de massa de A, nós precisamos, antes de começar a ver o que entra, o que sai, o que é gerado nesse volume de controle, nós precisamos fazer alguns comentários com relação ao espaço, essa região espacial em que esse volume de controle está, porque isso vai ser importante lá no final do nosso balanço, né? Então, pessoal, eu estou definindo que aquele pontinho lá de trás que eu estou riscando aqui agora, desse nosso cubo, ele está na região do espaço x, y, z. Então, não estou dizendo que é a origem, não está no ponto zero, tá? Do ponto coordenado. Ele está no ponto x, y, z. Então, percebam, pessoal, que como o nosso volume de controle é cúbico, a gente está fazendo uma hipótese já
para esse balanço que a gente vai fazer, que é coordenadas cartesianas, certo? Então, essa é a única hipótese que nós estamos fazendo nesse início, ok? Portanto, pessoal, se essa distância aqui que a gente percorreu era ΔX, né, na direção X, então esse novo pontinho do espaço logo à frente aqui, do ponto que a gente falou primeiro, ele vai ser na direção X o ponto X, que é onde nós marcamos o inicial, andamos a distância ΔX, então X mais ΔX. Y, Z, nós não mexemos nas outras dimensões, certo? Então, por que esse ponto é importante? Esses dois pontos que a gente já trouxe aqui. Porque como o nosso balanço está em termos de taxa, nós vamos ter que descrever a taxa, certo? E taxa, tanto taxa e fluxo, o que converte um no outro é área, certo? Então, por isso que a gente está definindo esses pontos aí no nosso volume de controle. Além disso, esses pontos aí vão definir entrada e saída, né, de massa da espécie química A do nosso volume de controle, certo? Então, mesma coisa agora para o ponto Y. Então, a gente estava aqui na região do espaço Y, caminhamos a dimensão ΔY, portanto, esse pontinho aqui vai ser Y mais ΔY, as outras dimensões permaneceram a mesma e mesma coisa para a direção Z, né? Se a gente está aqui no ponto em que eu tenho a minha dimensão Z, caminho a distância ΔZ, então esse novo ponto aqui em cima no meu cubo vai ser de coordenada Z mais ΔZ, certo? Feito isso, então, como o nosso balanço está em termos de taxa, né? A gente escreveu ele em termos de taxa, nós vamos representar este fluxo como essa taxa como sendo fluxo vezes a área perpendicular ao fluxo. Então, lembrando que fluxo é uma grandeza vetorial, então nós vamos pegar o fluxo total de A numa determinada direção, aí vamos fazer para todas as direções, e vamos multiplicar por essa área perpendicular a esse fluxo. Então, lembrando que o nosso fluxo é molar, fluxo total molar, por isso essa letra N minúscula da espécie química A, certo? Muito bem, pessoal, então vamos começar observando a nossa coordenada X, e o que nós queremos fazer aqui agora é encontrar o nosso primeiro ponto de entrada. Então, se eu tenho fluxo tridimensional, que é o que a gente vai considerar aqui, então, aonde que entra esse meu fluxo na direção X, onde que ele sai, mesma coisa para a direção Y e Z, certo? Então, como nós queremos manter um fluxo positivo na direção X, certo? Então, ele vai ter que entrar lá naquela face de trás, que está marcada em laranja, e vai sair na face oposta, logo à frente, certo? Então, lá atrás, eu vou ter entrando um fluxo positivo na direção X, então, o fluxo da espécie química A na direção X, fluxo mássico total, né? Que corta o eixo X no ponto X. Então, lembra, ó, esta face laranja do nosso cubo está cortando o eixo coordenado no ponto X do espaço, certo? Por isso, essa barrinha X aqui que a gente coloca. Então, isso aqui é fluxo, certo? A gente já descreveu o fluxo. A gente precisa de taxa para compor o nosso balanço, nós precisamos multiplicar pela área perpendicular a este fluxo. A área perpendicular a esse fluxo é justamente essa área laranja que nós estamos vendo na figura, certo? Então, essa dimensão
é ΔZ e essa dimensão é ΔY. Então, a nossa área, portanto, fluxo vezes a área perpendicular, ΔY vezes ΔZ. Pessoal, até aqui, ok? Tá dando para acompanhar? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, percebam que é muito semelhante com o que a gente fez lá na equação da condução de calor. O que muda aqui é que nós estamos utilizando fluxo mássico e fluxo total. E que mais para frente a gente vai abrir este fluxo total, certo? Muito bem, então agora vamos fazer isso para a nossa direção Y, certo? Então, nós queremos um fluxo positivo na direção de Y. Então, o meu fluxo vai entrar perpendicular à nova face laranja, que é aquela lateral do cubo. Então, eu tenho um fluxo mássico total da espécie química A na direção Y, cuja a face aqui perpendicular cruza o ponto Y na região do espaço, né? Então, fluxo vezes a área perpendicular, nós temos essa distância que é ΔX e essa distância que é ΔZ. Portanto, ΔX vezes ΔZ. Certo? Então, por enquanto, ó, eu estou pegando as taxas de transferência de massa perpendiculares às direções. Foi X, agora Y. E vamos fazer a mesma coisa com a Z, certo? Então, para ponto de coordenada Z, nós queremos um fluxo positivo em Z, então nosso fluxo tem que estar nessa direção. Então, a nossa taxa de transferência de massa perpendicular à superfície de controle laranja ali, que é a base do nosso cubo, que corta a região do espaço na coordenada Z no ponto Z, vai entrar um fluxo ali embaixo, fluxo molar total, fluxo mássico total da espécie química A na direção Z, que corta o eixo Z do espaço, vezes a área, que nós temos as dimensões ΔX, vezes ΔY, que vai me dar a área. Ok? Então, fiz mais rapidinho aqui as coordenadas Y e Z, porque é a mesma coisa, claro, mudando o sentido do fluxo, né? E agora, pessoal, nós queremos então observar, fazer um resumão do que a gente viu até agora, porque tudo que a gente viu até agora era a gente definiu o que está entrando no nosso volume de controle em termos de taxa mássica da espécie química A. E essas taxas mássicas entraram, nós observamos os fluxos perpendiculares às superfícies de controle nos pontos de coordenada x, y e z, certo? Então, se nós somarmos o que acontece de entrada dessa taxa mássica nas três direções, nós vamos ter o nosso primeiro termo do balanço, que é o termo de entrada, definido. Então, nós somamos aqui a taxa na direção X, a taxa na direção Y e a taxa na direção Z, sempre observando que a entrada ocorre nos pontos de coordenada perpendiculares às direções, as coordenadas X, Y, Z, nos pontos X, Y, Z, né? Porque nós estamos mantendo os nossos fluxos positivos nas nossas coordenadas cartesianas, certo? Então, agora nós queremos obter a nossa taxa de transferência de massa perpendicular às superfícies de controle no ponto de coordenada x mais ΔX. Então, lembra lá que se o nosso fluxo ele é positivo na direção x, tudo que entrou lá naquela minha face de trás, em termos de massa,
pode sofrer uma reação química, pode ser gerado, pode ser consumido aqui dentro do volume de controle, enfim, alguma coisa pode acontecer aqui dentro, né? Mas ele vai sair nessa face da frente do cubo, certo? Então, como nós queremos taxa, a gente tem que multiplicar fluxo por área. Então, nós temos o fluxo máximo total de A na direção X, que agora corta o ponto de coordenada x mais ΔX, essa face laranja aqui, que é a perpendicular ao fluxo, corta a região do espaço em x mais ΔX, certo? E a área vai ser a área dessa superfície laranja, né? ΔY vezes ΔZ. Podemos fazer a mesma coisa agora para a direção Y, certo? Entrou lá em Y alguma coisa e agora vai sair perpendicular à face que cruza o ponto de coordenada em Y mais ΔY. Então, eu tenho aqui, lá eu tinha o meu fluxo entrando, pode ocorrer algum processo aqui dentro que a gente vai falar depois e vai sair na direção Y, um fluxo na direção Y, fluxo máximo total da espécie química A, vezes a área, para a gente obter taxa. Essa área é a área dessa face laranja do nosso volume de controle, certo? E na direção... Opa, desculpa. Na direção Z, mesma coisa, a gente tinha um fluxo positivo aqui em Z, né? Então, entrou na base do nosso cubo, então vai sair na parte de cima um fluxo máximo total da espécie química A na direção Z, que corta a região do espaço na face perpendicular em Z mais ΔZ, né? E multiplicando pela área para obter taxa, nós temos a área dessa face laranja, que vai ser ΔX vezes ΔY. Perfeito? Então, sempre fluxo vezes área para obter taxa, certo? Resumindo, pessoal, se nós somarmos o que a gente viu agora nas três direções, nós vamos definir um outro termo do nosso balanço, que é a saída. Então, percebam que as saídas sempre estavam nas faces opostas, eram perpendiculares às faces opostas que a gente viu na entrada. Portanto, em x mais ΔX, y mais ΔY e z mais ΔZ. Então, se a gente somar tudo isso nas três direções, a gente vai ter o nosso termo de saída, observando, então, a taxa de A na direção X, Y e Z, certo? Então, considerando apenas nossa única hipótese de coordenadas cartesianas. E agora, pessoal, nós temos já pelo menos dois termos do balanço que a gente pode já substituir a entrada e a saída. Então, o que entra menos o que sai, a gente já tem, certo? Até aqui, pessoal, essa visualização dos termos, tudo bem? Entrada e saída? Sim, prof. Então, percebam, pessoal, que a entrada e saída sempre foram perpendiculares a uma área, certo? Por isso que o nosso balanço na superfície considera apenas os termos de entrada e saída, balanço de energia, balanço de massa, qualquer coisa que a gente fizer com relação a uma superfície, qualquer balanço com relação a uma superfície, terá apenas os termos de entrada e de saída, né? Agora falta a gente ver o que acontece no interior do nosso volume de controle que a gente definiu, certo? Que está representada nessa bolinha laranja ali que eu coloquei para vocês. Então, entra e sai, mas a partir do momento que entrou espécie química A, pode acontecer qualquer coisa nesse volume de controle que vai modificar lá a saída, né? Não necessariamente vai só cruzar a nossa fronteira nas três direções.
Então, o que pode acontecer no interior do volume de controle, certo? Então, no interior do volume de controle, nós temos dois termos importantes. O acúmulo de massa da espécie química A, então massa pode se acumular dentro do volume de controle, e também massa de A pode ser gerada ou consumida dentro do volume de controle, certo? Então, os termos de acúmulo e de geração são proporcionais ao volume do volume de controle, certo? Então, eu vou começar falando com o termo de geração, que nós vamos representar. Então, como a gente está tratando em termos mássicos, né? A gente vai representar pela letra R minúscula, RA, porque é da espécie química A, 3 linhas, certo? Se fosse molar, seria R. Mas que R feio, né? Travou aqui. R, A maiúsculo, 3 linhas, certo? Como a gente está trabalhando em termos máxicos, então R minúsculo. Esse termo RA 3 linhas, ele é definido como a massa da espécie química A gerada ou consumida por unidade de volume por unidade de tempo. Então, massa, pessoal, por tempo é o quê? O que é massa por tempo? É uma taxa. Taxa de massa. Tudo que é por tempo, né? É taxa de massa. Então, basicamente, o meu termo de geração vai ser a taxa de massa que vai ser gerada ou consumida por unidade de volume. Por isso que a unidade aqui, ó, é grama por segundo por metro cúbico. Então, seria uma taxa de massa, massa por tempo, dividida pelo volume, certo? Então, como todos os termos do nosso balanço tem que ter unidade de taxa, então lembra que entrada e saída a gente forçou, né? Colocou fluxo vezes área para que a unidade final fosse taxa. Então, meu termo de geração, eu não posso representar apenas ele como RA 3 linhas e substituir o RA 3 linhas na nossa equação do balanço. Porque ela não está em unidade de taxa de massa. Taxa de massa é massa por tempo, certo? Então, por isso que aparece aí esse volume vezes o volume do volume de controle. Para que a unidade final, então aqui, por exemplo, grama por metro cúbico segundo, vezes o volume metro cúbico, a unidade final, ou dimensão final, a gente vai ter massa por tempo, certo? Então, esses são alguns comentários iniciais de como a gente pode representar. Eu só vou apagar como a gente pode representar isso na nossa equação do balanço, certo? Esse RA 3 linhas. Agora, a gente sabe que para fechar a unidade, a gente tem que fazer o RA vezes o volume, mas como a gente vai poder representar esse RA? Esse termo fonte ou esse termo de geração da nossa equação? Nós poderemos representar, por exemplo, se eu tiver uma reação química, certo? Se eu tiver uma reação química de A se decompondo em B, por exemplo, certo? Então, o A entra no volume de controle, tem uma condição que ele vai se decompor em B, em todo esse volume de controle, a partir de uma reação homogênea. Olha que eu já estou falando alguns detalhes. Reação homogênea. Eu tenho reação homogênea e heterogênea. Guardem aí. Por que eu falei reação homogênea? Que isso é o conteúdo das nossas próximas aulas, tá? Então, se eu tiver o A se decompondo em B numa reação homogênea, esse meu RA 3 linhas pode ser representado pela cinética dessa reação. Se eu disser que é uma cinética de pseudo-primeira ordem, tá? Como que vocês calculam a velocidade dessa reação numa cinética de primeira ordem? Constante vezes concentração?
Então, menos porque o A está sendo consumido, certo? Uma constante cinética, vezes a concentração, como é termos mássicos, concentração mássica, certo? Então, vai depender da reação química que acontece no nosso volume de controle. Pode ter uma cinética de primeira, de segunda ordem, pode ser uma cinética microbiológica, monô. Vocês já fizeram engenharia bioquímica? Michaelis Menten. Já fizeram? Tá fazendo agora, prof. Eu já fiz. Então, pode ser uma cinética de biodegradação, então pode ser qualquer cinética ali que a gente pode representar na nossa reação ali, certo? Então, esse é um exemplo de uma cinética de ácido decompondo em B por uma reação de primeira ordem, tá? Então, não se preocupem ainda, porque nós temos, na próxima semana, vocês vão ter uma aulinha só de reação química para vocês assistirem, para a gente debater muito essa questão de unidades, das constantes, tá bom? Então, isso vai ficar claro. Nós vamos diferenciar uma reação química homogênea, de heterogênea, onde a gente representa cada uma, certo? Então, não se preocupem ainda com isso. Mas uma das formas da gente representar esse termo de geração seria por uma cinética de pseudo primeira ordem, certo? Só para a gente exemplificar, ok? E agora falta um termo que também é proporcional ao volume do volume de controle, que é o termo de acúmulo. Então, a gente sabe que o nosso termo de acúmulo, quando a gente fala lá estado estacionário, estado transiente, quando o estado é transiente, a gente sabe que a gente tem acúmulo de massa da espécie química de interesse no nosso volume de controle, e a gente define como a variação dessa massa em função do tempo, né? Então, transiente sempre a gente associa ao tempo. Então, a forma de representar o nosso termo de acúmulo vai ser a variação dessa concentração mássica de A em função do tempo. Concentração mássica, pessoal, vamos ver a unidade aqui desse termo. Então, concentração mássica vai ser, vou colocar em termos de dimensão, massa por volume, certo? Dividido por tempo, ok? Isso aqui não é taxa, certo? Então, a gente não pode colocar no nosso termo de acúmulo só o DROA dt, porque não está em unidade de taxa. Então, para que a gente possa adicionar todos os termos do nosso balanço em taxa, a gente multiplicou pelo volume do volume de controle, certo? Aí sim, o resultado disso é unidade de taxa. Então, sempre o termo de acúmulo vai estar associado ao regime permanente ou transiente e as nossas variações com o tempo, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o termo de geração e acúmulo? Então, eu vou passar. Certo, pessoal, agora nós temos todos os nossos termos, nós temos nosso balanço completo da espécie química A, certo? Então, ó, em verde, eu só reescrevi ali o que a gente considerou como os nossos termos de entrada, as taxas de entrada na direção X, Y e Z, certo? Em azul, nós temos a nossa taxa de massa da espécie química A gerada ou consumida, né? Tá positivo ali, porque a gente escreve de maneira geral positivo, mas esse RA 3 linhas pode ser negativo se houver consumo, né? Naquele avermelhado, aquele laranja avermelhado, nós temos a nossa saída, certo? Tudo que a gente descreveu em termos de saída, então é menos a saída. Então percebam que aqui os termos de saída em todas as direções estão negativos, certo? E no amarelo ali mais escuro, nós temos o nosso termo de balanço, certo? Então, se a gente olhar todos os terminhos aqui da nossa equação, fizer uma análise dimensional, todos eles, a unidade é unidade de taxa de massa, certo?
E agora nós vamos trabalhar com essa equação. Então, a nossa equação da conservação da espécie química, a base tá aí, certo? Agora é só trabalhar para a gente reescrever a nossa equação de uma forma mais adequada. E a forma mais adequada da gente trabalhar com as nossas equações de conservação é obter a conservação diferencial ou a equação diferencial, que é o que a gente quer fazer agora, tá? Então, eu peguei essa equaçãozinha aqui, ó, e vou juntar, pessoal. Deixa eu só apagar para não ficar muito carregado. Eu quero juntar os termos de x, vou deixar tudo que é de x pertinho, tudo que é de y pertinho, tudo que é de z pertinho, certo? Vou agrupar os termos. Então, vou pegar esse primeiro termo aqui com relação a x e fazer menos esse segundo termo aqui de x. Então, na entrada menos a saída. Deixa eu só permitir a entrada aqui. Certo? Vou fazer a mesma coisa com y. Então, a entrada menos a saída em y, entrada menos a saída em z. Só agrupar os termos para ficar melhor da gente enxergar, certo? Então, como as áreas perpendiculares nas três direções, né, eram sempre a mesma, então eu coloquei em evidência e coloquei o termo entrada menos a saída, como a gente pode ver aqui em todos os nossos termos, certo? Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos começar a trabalhar com essa equação, transformar esta equação, tá? Primeira coisa, para a gente tornar essa equação mais limpa, nós vamos dividir todos os termos da equação pelo volume do volume de controle. Δx, ΔY, ΔZ. Então, vou pegar esse primeiro termo todo aqui, vou dividir por Δx, ΔY, ΔZ. Segundo termo, mesma coisa. Terceiro termo. Vejo que encontrei. Espera aí que minha Siri está querendo participar aqui da aula. Pronto. O próximo termo de geração. E o termo de acúmulo. Certo? Então, se eu cortar, dividindo o primeiro termo aqui, eu vou cortar ΔY, ΔZ, e vai sobrar dividido por Δx. Próximo termo, eu vou cortar Δx, ΔZ, vai ficar dividido por ΔY. Corta Δx, ΔY, fica dividido por ΔZ. E corta todo o volume do volume de controle, né? Nos próximos termos, ok? Então, essa bagunça reescrita de forma mais ordenada na próxima equação, na equaçãozinha de baixo. Então, ficou o termo de entrada menos a saída dividido por Δx, ΔY, ΔZ. Ficou somando o termo RA 3 linhas e o derrom de Rho dt, derrom de T, certo? E agora nós temos analisar esta nossa equação, ok? Por enquanto foi só uma divisão simples. Pessoal, então quando a gente fala de obter o balanço diferencial, fazer a conservação diferencial da espécie química, na verdade, o que a gente faz? A gente vai diminuir, a gente tinha um volume de controle que a gente chamou de Δx, ΔY, ΔZ. Então, agora a gente vai diminuir bastante o tamanho desse volume de controle, de forma que o nosso Δx, ΔY, ΔZ tendem a zero, ok? Isso é aplicar a hipótese do contínuo. Então, a gente vai diminuir tanto de forma que o nosso volume de controle vai ter vários pedacinhos de volumes de controle infinitos enzimais, certo? E para fazer isso, pessoal, o que a gente vai fazer? Aplicar o limite. Lembra? Era o limite que permite com que você aplique a hipótese do contínuo lá do cálculo, né? Então, a gente vai aplicar o limite, por exemplo, aqui no primeiro termo, já que ele é função de x, quando Δx tende a zero.
Vamos fazer a mesma coisa aqui no segundo termo, só que quando ΔY tende a zero e quando ΔZ tende a zero no terceiro termo. O RA 3 linhas e o DROA-DT, eles não são função de ΔX, ΔY, ΔZ, então se eu aplicar o limite, o resultado vai ser elas próprias, né, as próprias funções, certo? Agora, diferente do que vai acontecer nos nossos outros 3 limites ali, certo? Então, reescrevendo, né, aplicando o limite quando o volume do volume de controle tende a zero, aplicando a hipótese do contínuo, qual é o resultado que a gente vai ter desse limite? Quem sabe dizer qual é o resultado desse primeiro limite aqui? Vocês sabem, pessoal. A gente já fez isso lá no calor. Vamos ver se ajuda, então. Pessoal, se a gente relembrar lá do cálculo, a definição de derivada, quando vocês resolviam derivada por definição, então a derivada de uma função com relação a x é o limite da f de x mais ΔX menos a f de x dividido por ΔX, quando esse ΔX tende a zero, certo? Então, para resolver derivada por definição, vocês tinham que resolver o limite, né? Que até hoje eu tenho arrepios disso. Muito bem. Então, concordam que o que a gente tem aqui no nosso primeiro limite é muito parecido com o que a gente tem aqui nessa observação? A única diferença é que está invertido, né? Lá nós temos a f de x, que é a função do fluxo de x, com a função do fluxo menos a função do fluxo em x mais ΔX, certo? Portanto, qual seria o resultado desse primeiro limite? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Ai, eu achei que tinha caído a conexão aqui, tomei um susto. Então, vamos, pessoal, acorda nessa manhã fria aí, pelo amor de Deus. Bom, então a nossa função é o fluxo de A, certo? Na direção X, ok? Então, já que está invertido, vai ser menos a derivada, exatamente, né? Então, o resultado vai ser menos a derivada do fluxo de A na direção X por dx, certo? E a mesma coisa para o limite, só que em relação a y e em relação a z, né? Então, ao invés de ser a derivada positiva, vai ser a derivada negativa, ok? Então, só reescrevendo aqui, nós temos menos a derivada da nossa função, que nesse caso era o fluxo de A na direção x, por dx. Desculpa. A derivada da nossa função de fluxo total de A máximo na direção de y por dy, mesma coisa com z, todas com sinal negativo aqui, né? Mais o RA 3 linhas, mais o DROA-DT, certo? Se eu passar todos esses termos negativos para o outro lado, eu vou ter DROA-DT mais a derivada as 3 derivadas que nós obtivemos de fluxo nas 3 direções, igual ao RA 3 linhas, certo? Então, aqui, pessoal, percebam que fica evidente, né, a nossa única hipótese que a gente fez, que foi de coordenadas cartesianas, né? Então, nós descrevemos toda a nossa equação desde o balanço em coordenadas cartesianas.
Mas nós podemos representar esta equação de uma forma em que as coordenadas não estejam descritas ali e depois a gente abrir para qualquer outra coordenada, certo? Que é o que nós vamos fazer aqui para frente para tornar essa equação mais concisa, mais geral. Então, primeiro a gente obteve para a única hipótese coordenadas cartesianas, e agora nós queremos reduzir numa equação válida para qualquer hipótese, certo? Mas, basicamente, essa equação vai ser a nossa equação de trabalho, certo? Nós vamos poder usar ela nesse formato, no formato mais conciso, mais aberto, que a gente ainda vai trabalhar. Então, agora, daqui para frente, pessoal, são formas de representar esta equação com todos os seus termos importantes, que a gente já vai falar um pouquinho, dar nome para esses termos, né? Mas, basicamente, é isso. Nós vamos usar esta equação para agora obter perfil de concentração. Assim como a gente tinha perfil de temperatura, agora nós queremos perfil de concentração. Então, pessoal, como deixar esta equação mais geral e válida para qualquer sistema coordenado, né? Então, percebam que aqui eu coloquei os nossos vetores unitários, uma figurinha aqui. E se a gente lembrar, o nosso vetor nabla aqui, certo? Então, o nabla com vetor, ele é as derivadas parciais vezes os seus vetores unitários, certo? E o nosso fluxo de A, molar total, vai ser o fluxo de A em todas as direções, né? Então, na direção x vezes o seu vetor unitário, y vezes o seu vetor unitário e z vezes o seu vetor unitário, certo? Então, se nós olharmos o que está selecionado em verde aqui da nossa equaçãozinha, ele é basicamente a multiplicação desses dois vetores. Concordam? Vou tirar meu gato que subiu aqui na mesa, não sei se vocês estão conseguindo ver. Gatão, vem. Ele quis dar oi para vocês. Oi, gente. Vai, vai. Desculpa pela participação especial do Mumu. Voltando, pessoal. Então, essa parte da equação selecionada em verde, basicamente, vocês concordam que é a multiplicação desses dois vetores, do vetor nabla e do fluxo total, certo? Em todas as direções, certo? Então, nós podemos representar a nossa equação como sendo o produto desses dois vetores, ou seja, a gente tem o dρ dt, e aqui, pessoal, nós temos o divergente do fluxo, certo? Que me dá o produto desses dois vetores, a multiplicação desses dois vetores, né? Então, pessoal, quando a gente utiliza a equação da conservação nesse formato, aqui a gente não coloca nenhuma hipótese, certo? Porque a gente pode usar quando tem reação química, quando o fluxo é unidimensional, bidimensional, tridimensional, e para qualquer sistema coordenado, porque basta eu abrir esse vetor nabla aqui no meu sistema coordenado de interesse, certo? Se fosse, pessoal, em termos molares, né? Então, aqui está em termos mássicos. Como seria essa equação em termos molares? Então, eu vou escrever em termos de concentração molar. Então, dCA/dt mais o divergente do fluxo molar total igual ao termo fonte, que é o nosso RA, 3 linhas, certo? Então, se a gente refizer tudo o que a gente fez até agora em termos molares, nós vamos chegar nessa equaçãozinha aqui, ok? Vocês podem fazer isso em casa, de tarefinha, aí deixo uma tarefinha para vocês treinarem aí, e vocês vão ver que vamos chegar na mesma equação, certo? É só começar lá desde o começo com fluxo molar total, certo? Ok? Muito bem, pessoal. Então, agora pensando no nosso fluxo, então, agora nós tornamos a nossa equação mais concisa, válida para todas as direções. Agora, eu quero abrir ela de novo,
pensando em coordenadas cartesianas novamente. Porque eu quero abrir esse fluxo, porque o fluxo total que a gente colocou aqui é o fluxo difusivo mais o fluxo convectivo, certo? Então, fluxo difusivo a gente pode escrever como sendo a concentração mássica, então os termos mássicos, concentração mássica, vezes velocidade de difusão, que é a velocidade da espécie química A menos a velocidade média molar mássica, mais o convectivo, que é a concentração mássica de A, vezes a velocidade média mássica, certo? Aqui eu acho que eu falei molar, né? É velocidade média mássica, ok? Porque estamos em termos máximos, V minúsculo. Se a gente fizer a distributiva aqui, fazer as nossas continhas, a gente chega em ρA vezes velocidade da espécie química A, certo? Outra forma de escrever o fluxo total é, ao invés de escrever o fluxo difusivo como sendo concentração vezes velocidade, escrever pela lei de Fick, certo? Então, aqui nós temos a difusão escrita pela lei de Fick e a convecção ρA vezes a velocidade média mássica, ok? Então, agora, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir o nosso fluxo lá no nosso divergente, certo? Que daí a gente separa os termos de forma adequada da nossa equação da conservação, certo? Por quê? Vejam bem, então substituir essa equação de fluxo, lei de Fick mais o fluxo convectivo dentro do nosso divergente, certo? E esse divergente, eu posso separar esse divergente, né? Então, eu tenho uma parte aqui que está negativa, outra que está positiva, certo? Então, essa negativa fez o divergente aqui da lei de Fick, né? Passei para o outro lado. Opa, aqui tá com um sinal, isso aqui é mais, né, pessoal? Certo? Cuidado aí, não é um sinal de igual de novo, ok? É o mais. E, então, eu tenho o fluxo, o divergente, perdão, da contribuição convectiva e o divergente da contribuição difusiva, certo? Então, agora, nós temos os nossos termos representativos da equação da conservação bem postos, tá? Primeiro termo, nós temos o termo transiente, que vai nos dizer justamente se a gente tem acúmulo ou não, qual é o estado, então, dependendo do regime, a gente vai simplificar ou não esse termo. Se for estacionário, esse termo é desprezível, né? Não existe. Nós temos o termo convectivo, certo? Convectivo por quê? Porque, veja bem, esse termo tem a velocidade média mássica, certo? Que é o que caracteriza a convecção de massa. Então, eu tenho que ter um escoamento, certo? Eu tenho que ter velocidade média dessa mistura, certo? Então, por isso que é o termo convectivo. Nós temos aí o termo difusivo, que é dado pela lei de Fick, né? Tem o coeficiente de difusão, então o coeficiente de A numa mistura M. O gradiente de ρA, então essa questão de divergente e gradiente, vocês entenderam bem? Então, aqui é um gradiente de ρA, porque o ρA é um escalar, né? Se eu aplicar o gradiente, eu estou transformando isso num vetor, ok? Então, eu tenho o divergente do gradiente. O gradiente de ρA é um vetor, por isso que aqui continua sendo um divergente. Aqui tem um divergente, porque eu também estou multiplicando dois vetores, né? A velocidade aqui no caso, e aqui o gradiente de ρA, certo? Só para a gente falar um pouquinho dessa parte matemática também. E, não menos importante, nós temos o nosso termo fonte, que é o nosso termo de geração ou consumo, que estará associado sempre à reação química que pode acontecer, um determinado tipo de reação química que pode acontecer no nosso volume de controle, no nosso sistema. Então, por exemplo, pessoal, se for um caso, um problema, em que eu tenha apenas difusão
em regime permanente sem reação química, então, esse termo eu vou cortar, o termo convectivo eu vou cortar e o termo de reação eu vou cortar. Vai sobrar só aí a parte do termo difusivo da equação, só vou ter que resolver ele, certo? Por isso que entender o significado, quem representa o que em cada termo da equação da conservação é bastante importante, certo? Dúvidas até aqui? Muito bem, pessoal. Então, agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou abrir de novo em coordenadas cartesianas essa nossa equação, porque eu posso abrir, deixa eu limpar esta nossa imagem aqui, para não ficar muito carregada. Então, pessoal, essa velocidade aqui, por exemplo, nós temos a velocidade e o gradiente de ρ, né? Então, nós podemos decompor estes vetores nas 3 direções, para qualquer sistema coordenado, certo? Então, eu vou fazer de novo a hipótese de coordenadas cartesianas e vou decompor este vetor e vou abrir os divergentes, certo? Tanto do termo convectivo quanto difusivo, para a gente ver a equação com todos os termos abertos e bem representados, os termos direcionais, espaciais também, que foi o que foi feito aqui, né? Então, o divergente d dx de ρ abrindo o vetor, então, vx, ddy de ρ vy, ddz de ρ vz, certo? Então, abri aqui o termo convectivo nas 3 direções para coordenadas cartesianas. E o termo difusivo também. Então, d dx de dam, gradiente de ρ. Então, d ρ dx, ddy de dam, d ρ dy, ddz de dam, d ρ dz. Então, também abri ambos divergentes e gradientes no termo difusivo, certo? Então, pessoal, o que essa equação me diz? Ela me diz que a nossa concentração mássica da espécie química A, ela pode variar com o tempo, com X, com Y e com Z. E ao resolver esta equação, pessoal, nós vamos poder obter os nossos perfis de concentração, certo? Para cada uma dessas direções, aí, independente da variação, ok? Então, essa equação, ela está aberta da forma mais completa possível, certo? Com todos os termos, porque, por exemplo, se eu tiver só difusão em Z, sem reação química em regime permanente, certo? Então, o termo de ρ, eu vou, ρ dt não tem um acúmulo, vou poder cortar todos os termos convectivos, porque eu tenho só difusão em Z, vou poder cortar aí a difusão em X e a difusão em Y, porque o d ρ dx, d ρ dy é zero, então vai zerar todo o termo. Vou manter o meu termo de difusão em Z, e se eu não tenho reação química, vou cortar o meu RA 3 linhas, certo? Então, o que eu estou dizendo com isso? Que o meu ρA não é função de T, não é função de X, não é função de Y, é apenas função de Z. Então, o que sobra desta equação aqui? Então, o termo de difusão em Z igual a zero, porque do outro lado eu cortei tudo, né? Então, fica dz, difusividade da espécie química A na mistura, d ρA dz igual a zero. Então, vai ser essa equaçãozinha diferencial aqui, que a gente vai resolver para encontrar os nossos perfis de concentração. Encontrar o perfil de concentração é tão importante quanto a gente fazia lá com a temperatura, porque a partir dele eu posso obter fluxo, eu posso obter taxa, certo? Então, por isso que é tão importante a gente saber usar bem a equação da conservação da espécie química,
certo? Então, daqui para frente, pessoal, o nosso objetivo é usar esta equação da conservação, certo? É saber aplicar. Na semana que vem, a gente vai resolver um problema em regime permanente, para a gente saber já aplicar, né? E o que a gente precisa agora, ainda, para antes de aplicar, é conhecer a equação nos outros sistemas coordenados e saber as nossas condições de contorno que vai nos permitir resolver esta equação diferencial, certo? Então, pessoal, se nós estivéssemos, né, se nós tivéssemos iniciado o nosso problema avaliando o volume de controle cilíndrico, fazendo todo o procedimento que a gente fez, nós chegaríamos na equação. Ai, peraí. Gatão, desce, que eu tenho que usar. O gato hoje está muito participativo. Aqui na direção. Deita, fica deitado aí. Pronto. Perdão, pessoal. Então, na direção, em coordenadas cilíndricas, a gente obteria essa nossa equação em coordenadas cilíndricas ou em coordenadas esféricas aqui. Nós teríamos, se fizéssemos, né, se assim tivéssemos feito em coordenada esférica, chegaríamos nesta equação. Além disso, pessoal, eu tenho as equações escritas em termos molares, né? Aqui estão em termos máximos, mas eu posso reescrever sempre em termos molares. Então, lá no livro do Cremasco, ele tem as tabelinhas com todas as equações de diferentes formatos. A gente vai trabalhar com essas equações de diferentes formatos aí na nossa aula, nas nossas próximas aulas, tá? E queremos agora, então, aplicar esta equação. Resolver problemas de engenharia que envolvem transferência de massa, resolvendo a equação da conservação, certo? Então, essas equações serão a nossa base para o resto do nosso curso, sempre lembrando, né? É importante que eu olhe para uma equação e entenda os termos. Então, o meu termo transiente está aqui, o meu termo convectivo está aqui, o meu termo difusivo e o meu termo fonte. Mesma coisa em coordenadas esféricas. Termo transiente, termo convectivo, termo difusivo e termo fonte, certo? Isso a gente precisa saber. Não tem que decorar esta equação, essas equações serão dadas para vocês, tá bom? Ou vocês vão poder acessar o livro para usar essas equações, tá? Não precisa decorar. Eu preciso saber quais termos representam cada coisa, certo? Isso que é importante. E depois resolver a equação diferencial, obviamente, certo? Pessoal, nós percebemos, se eu voltar aqui para esse slide, naquele exemplo que a gente falou só de difusão na direção Z, em estado estacionário, sem reação química, nós sabemos que para resolver essa equação diferencial, se a gente olhar essa equação, ela é uma equação diferencial de segunda ordem, concorda? O gatão aqui concordou. Então, se eu tiver propriedades físicas constantes, temperatura e pressão constante, lembra lá para gases a equação de Chapman-Skog? A minha difusividade vai ser constante, né? Então, eu vou ter um DAM, D ao quadrado, ρA, dz ao quadrado, certo? Igual a zero. E para resolver essa equação diferencial, pessoal, quantas condições de contorno nós teríamos que oferecer para a gente obter o nosso perfil de concentração? Lembrando, considerando o que vocês já fizeram lá no calor. Quantas condições de contorno? Deita aí, deita. Alguém? Lá no calor, pessoal, quando a gente tinha condução e tinha uma equação diferencial de segunda ordem, quantas condições de contorno a gente oferecia para cada posição?
Duas, exatamente. Então, agora aqui, ó, para cada posição, para a posição Z, como a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem, nós teremos que oferecer duas condições de contorno, certo? Então, eu vou interromper o compartilhamento desta aulinha aqui para compartilhar com vocês a nossa próxima aula, que é de condições de contorno, que eu já quero fazer alguns comentários iniciais aí. E o restinho da aula vocês vão poder acompanhar na videoaula que já está gravada, tá? Deixa eu só compartilhar a janela. Aí. Vocês já estão conseguindo ver a aula de condição de contorno? Sim, prof. Certo. Então, pessoal, voltando lá para a nossa equação, né? Que a gente acabou de trabalhar. Então, como ela é composta de derivadas parciais, ela é de primeira ordem com relação ao tempo. Opa, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, ela é de primeira ordem com relação ao tempo e é de segunda ordem com relação ao espaço, certo? As posições dos meus sistemas coordenados, ok? Essa observação a gente já fez. Então, condição de contorno, relembrando que a condição de contorno, pessoal, é basicamente eu descrever as minhas condições físicas que existem na fronteira do volume de controle, certo? Então, por exemplo, lá naquela face que está marcada, colorida, no desenho aí que vocês estão vendo, eu posso dizer qual é a minha concentração mássica lá, eu posso dizer qual é a minha fração mássica, eu posso dizer qual é o meu fluxo, certo? Então, basicamente, eu vou descrever aquilo que eu conheço ou que eu possa calcular de concentração ou de fluxo naquela fronteira do meu volume de controle, certo? Então, em todas as fronteiras, então, em todas as direções, eu vou ter duas fronteiras. Então, na direção X, eu tenho aquela fronteira lá de trás, que cruza o eixo X lá em X, e essa fronteira aqui da frente, que cruza o eixo X em X mais delta X. Então, para a direção X, eu terei duas condições de contorno, porque eu tenho duas fronteiras do volume de controle, certo? E mesma coisa vai acontecer com as outras posições, certo? Então, a condição para o tempo, né, quando a gente tem transferência de massa transiente, como a equação da conservação, eu tenho lá uma equação diferencial de primeira ordem com relação ao tempo, então nós oferecemos uma condição que nós chamamos de condição inicial, que era a mesma coisa lá que a gente tinha para temperatura, agora a gente vai representar em termos de concentração, que é representar a concentração mássica ou molar no início do processo de transferência de massa. Então, no tempo zero, qual é a minha concentração ou qual é a minha fração no tempo zero? Ela é conhecida, certo? Então, antes de iniciar o processo de massa, eu conheço qual é a minha condição física de concentração, certo? Seja ela mássica, molar ou em termos de frações, certo? Que é a condição inicial. E para o espaço, então, se a gente avaliar coordenadas cartesianas, então a gente tem três direções. Se os nossos fluxos forem tridimensionais, então, como a gente viu no desenho anterior, eu vou ter duas fronteiras em cada direção. Portanto, eu vou oferecer duas condições de contorno para cada direção, certo? E outra forma de avaliar isso é pensar que a minha equação diferencial da equação da conservação, ela é de segunda ordem com relação ao espaço, certo? Então, portanto, sempre duas condições de contorno, certo? Então, nesse exemplo, quantas condições de contorno iniciais devem ser oferecidas para resolver um problema de transferência de massa transiente, tridimensional e cilíndrico? Quem sabe responder essa pergunta? Quantas condições de contorno? Que são as condições na fronteira do volume de controle.
fluxo tridimensional e transiente. Sete, vamos ver. Então, a gente vai ter uma condição, que é a condição inicial para o tempo, certo? Já que é cilíndrico, então a gente vai ter duas condições de contorno para a direção radial, duas condições de contorno para a direção φ e duas condições de contorno para a direção Z, nossa direção axial. Então, duas mais duas mais duas mais uma, 7 condições, certo? Sendo uma condição inicial e as outras duas condições de contorno, ok? Então, falando um pouquinho sobre os tipos de condições de contorno, pessoal, são muito semelhantes aos tipos de condições de contorno que a gente tinha lá no calor. Tem apenas um outro tipo de condição de contorno que é especial para a transferência de massa, certo? Então, a primeira condição de contorno é a condição de primeira espécie, que é quando a gente conhece a concentração. Então, por exemplo, em a condição de contorno 1, em x igual a 0, a concentração molar de A é um CaX. Certo? Eu sei qual é a minha concentração. Seja ela molar, mássica, seja em termos de fração mássica ou em termos de fração molar, certo? Então, eu conheço, é o valor da concentração que eu conheço, certo? Ou, se eu não conheço, eu posso calcular a partir de dados que eu tenho no meu problema. Deita aqui. Fica quietinho aí. Pronto. Deixar ele no colo para ver se ele se acalma. Então, dentro das condições dos processos de transferência de massa, como que eu poderia calcular a concentração ou fração, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma fase gasosa ideal e tiver as informações de pressão, certo? Eu posso usar a lei de Dalton, né? Então, a minha fração molar de A numa determinada superfície, em X igual a 0, por exemplo, vai ser a pressão de A na superfície pela pressão total, certo? E aí eu consigo calcular fração molar dessa fase gasosa. Se eu tiver uma fase líquida, eu posso usar a lei de Raoult, por exemplo, né, e conhecer as pressões, pressão de vapor, pressão na superfície. Então, a minha fração molar na fase líquida, numa determinada superfície, em x igual a 0, por exemplo, vai ser a pressão de A nessa superfície dividido pela pressão de vapor de A, ok? E ainda, se eu tiver um equilíbrio líquido-vapor e quiser saber a concentração ou a fração molar na interface líquido-vapor, eu posso usar a lei de Raoult-Dalton, certo? Então, considerando aí as nossas duas equações que a gente viu até agora, na interface, a interface S, né, a pressão PAS vai ter que ser igual ao PAS, certo? Então, eu vou poder usar essas duas equações. Então, fração molar pela lei de Dalton para a fase gasosa, fração molar na superfície vezes a pressão total, fração molar na fase líquida pela pressão de vapor. Então, o que acontece muitas vezes, pessoal, é se a gente quer saber a concentração na fase gasosa e considerando que a gente tem uma substância pura, né? Então, se eu tiver uma substância pura na fase líquida, a minha fração molar do líquido vai ser igual a 1, né? Então, se eu só rearranjar esta equação, meu YA, escrevi errado aqui, então tá aqui já posto, né? É só passar SP dividindo, vai ser a fração molar da fase líquida, pressão de ar de vapor pela pressão total. E se eu tiver uma substância pura, esse XA, que é a fração molar da fase líquida, pode ser 1, ok? Ou eu posso também,
volume de controle pode ser a fase líquida, e aí o contrário, né? Eu vou conhecer qual é a fração molar da fase gasosa e consigo calcular a fração molar da fase líquida. Também é possível, né? Então, eu posso não ter as informações de concentração, mas eu posso ter as informações de pressão. E isso vai me permitir calcular a fração, e com fração eu consigo calcular a concentração, por exemplo, concentração molar de A, que vai ser essa fração molar vezes a concentração da mistura, certo? E como que eu posso calcular essa concentração da mistura? Numa fase gasosa, ideal. Usando a equação dos gases ideais. PV igual a nRT. Certo? Então, número de mols por volume é a minha concentração da mistura. Então, vai ser P sobre RT. Certo? Então, com a fração molar, eu consigo calcular a concentração molar. Conhecendo pressão, temperatura do meu sistema, eu calculo a concentração da mistura. Então, isso, pessoal, nós vamos fazer inúmeras vezes. Calcular a concentração da mistura para achar a concentração molar, a gente vai fazer várias vezes, certo? Então, é importante que a gente já esteja tratando aqui na nossa aulinha de condição de contorno. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Muito bem. Outro tipo de condição de contorno, pessoal, são as condições de fluxo ou de segunda espécie, né? Que a gente também usava lá no calor, que a gente vai trazer aqui agora para a massa. Então, eu posso não ter informações de concentração. Eu não sei, por exemplo, aqui na minha fronteira Z igual a S, eu não sei qual é a minha concentração. Tá? Eu sei que no fluido aqui em cima a minha concentração é Ca infinito, e aqui nesse ponto eu tenho um CaS, que não é exatamente a concentração aqui, tá? Eu não conheço esse CaS, certo? Eu conheço Ca infinito, mas não conheço CaS, por exemplo. Então, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso selecionar esta superfície aqui, e fazer um balanço de energia, um balanço de massa, de quantidade de matéria nessa superfície. Ó, se a gente sabe que a transferência de massa está nesta direção aqui, certo? Então, por exemplo, se eu tiver um sólido, esse cinza for uma membrana, alguma coisa assim, eu sei que tudo que chega aqui por difusão da espécie química A vai ser perdido se esse ar está de acordo com essa flechinha aqui, né? Se ele está em movimento, ele tem velocidade média, então vai ser perdido por convecção de ar. Concordam? Então, a forma que eu posso usar para achar essa concentração é fazer uma condição de fluxo. Então, tudo que chega na superfície S por difusão, aqui está zero, tá? Mas no desenho está S, então considerem S aqui. Então, tudo que chega por difusão na superfície S, outra coisa aqui que também eu percebi que está errado, eu estou misturando, né, concentração molar e mássica. Então, aqui, ó, tem que ser Ca, tá? Para a gente não misturar concentração molar com concentração máxima, certo? Então, tudo que chega por difusão vai ser perdido por convecção. Então, a difusão a gente está representando pela lei de Fick, e a convecção a gente herda os conhecimentos da lei de resfriamento de Newton. Então, coeficiente convectivo de transferência de massa vai ser CaS menos Ca infinito, certo? Então, se eu resolver isso daqui, eu consigo achar qual é a minha concentração na superfície. Ou eu consigo isolar o meu Ca na superfície, sempre que aparecer CaS, eu substituo
por essa equação, certo? Então, por isso que é uma condição de fluxo, um tipo de condição de fluxo. Outro tipo de condição de fluxo é quando eu tenho uma parede impermeável. Então, por exemplo, eu vou colocar uma superfície aqui, certo? E eu tenho o A, uma espécie química A se difundindo nessa direção, certo? Então, aqui eu vou colocar a minha direção do meu eixo coordenado nessa direção, meu eixo X, então aqui eu tenho um X, não, Z, né? Aqui tá Z, então vamos manter a mesma coisa. Z, então aqui é o meu Z. Vamos apagar isso para não ficar confuso. Aí, então Z. Então aqui vai ser o meu Z igual a delta, certo? Então A se difunde nesse meio aqui, e quando ele atinge essa superfície, eu estou dizendo que essa superfície ela é impermeável a A. O A não cruza essa fronteira, essa superfície aqui, certo? Então, o A vai se difundindo, quando ele chega nessa superfície, o fluxo zera, é nulo, cessa, acaba, ok? Então, o que eu posso dizer da concentração de A? Então, agora em termos de concentração mássica mesmo, não está misturado, tá? Posso deixar só assim, né? Então, o que eu posso dizer da concentração mássica de A nessa superfície? Tudo que chega por difusão na superfície em Z igual a delta é igual a zero. Porque quando ele atinge essa superfície, o fluxo é zero. O fluxo acaba, porque essa parede pode ser impermeável à espécie química A, certo? Então, também é uma condição de fluxo, certo? Eu não conheço exatamente a concentração, mas eu sei que o fluxo naquela superfície é zero. Ok? Entenderam as condições de fluxo? Ou eu vou fazer um balanço na superfície entre difusão, convecção, ou eu tenho uma superfície impermeável, certo? E um terceiro tipo de condição de contorno que a gente tem no caso específico para a transferência de massa, então quando a gente aplica a conservação da espécie química, é condição de reação, tá? Só que agora, quando a gente fala em termos de condições de contorno, a gente está falando de reação química heterogênea. Quando eu falei o RA três linhas nos slides anteriores, eu falei de reação homogênea. O que diferencia uma reação da outra? De maneira geral, geralzona, assim. Basicamente, a reação homogênea ocorre em uma fase e a reação heterogênea eu tenho duas fases ou mais. Pode ser um catalisador sólido, aí como a Juliana escreveu, né? Mas eu posso ter uma fase gasosa e uma fase líquida e a reação ocorrer na interface, certo? Reação heterogênea eu preciso de duas fases ou mais, né, para ter uma característica de uma reação heterogênea, tá? Então, as reações heterogêneas, depois vocês vão ver isso na aula da próxima semana, elas são um tipo de condição de contorno que acontece na fronteira. Porque, por exemplo, se a gente vê esse desenho que a gente tem aqui, a gente tem um catalisador sólido, certo? E aqui, ó, eu tenho uma fase gasosa ao redor desse catalisador sólido, que está definido nesse volume de controle. Então, eu tenho meu Z igual a zero lá em cima, e o meu Z igual a delta na superfície do catalisador. Então, por exemplo, eu posso ter um A que está se difundindo do Z igual a zero, a direção Z igual a delta, tá? Então, na direção Z. Quando ele atinge a superfície do catalisador, ele se decompõe em B, certo? É uma reação química que ocorre na superfície de um catalisador, portanto, reação heterogênea, tá? E vamos dizer que essa é uma reação, uma cinética de primeira ordem,
Tá? Então, por exemplo, a minha condição de contorno lá em Z igual a zero, então, condição de contorno 1 em Z igual a zero, eu posso dizer que a minha concentração A vai ser um CA0, uma concentração conhecida. Agora, a minha condição de contorno 2 em Z igual a delta, se está acontecendo uma reação química, como que eu posso representar? Então, basicamente, eu vou considerar que a minha espécie química A que está se difundindo no meu domínio de cálculo, então ele atinge Z igual a delta por difusão, certo? Lei de Fick. E ao mesmo tempo, quando ele atinge, ele se decompõe em B, que eu tenho a minha reação química que ocorre por uma cinética de primeira ordem. Então, tudo que chega por difusão em Z igual a delta é consumido a partir de uma reação química de primeira ordem, né, para a espécie química A. Então, lei de Fick, tudo que chega por difusão vai ser igual a menos K ρA, certo? Então, essa é uma outra forma de eu representar as condições de contorno, se na minha fronteira, então sempre, ó, percebam que o catalisador está na fronteira de um domínio de cálculo, que é a fase gasosa, que é a fronteira Z igual a delta. Então, se eu tiver um catalisador na fronteira, que me permite ocorrer uma reação química, eu vou colocar essa reação química na condição de contorno. Se for uma reação que ocorre aqui no meu domínio, em toda a minha fase gasosa, que seria uma reação homogênea que ocorre só na fase gasosa, ela não aparece na condição de contorno, certo? Então, condições de contorno com reação química serão apenas reações que ocorrem na fronteira do volume de controle. Isso é muito importante a gente aprender desde já, ok? Dúvidas nesse tipo de condição de contorno? Certo, então, pessoal. Então, a nossa aulinha termina por aqui. A próxima aula, os próximos conteúdos da próxima semana, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exemplo de cálculo de perfil de concentração em regime estacionário sem reação química. E no Moodle, vocês vão ter como assíncrona a videoaula de reação e química, então, difusão em estado estacionário com reação química, ainda sem a gente resolver problemas de perfil de concentração com reação química, que vai ser mais para frente. Mas a videoaula de reação química que vocês já vão assistir na próxima semana, ela vai estar associada justamente a interpretar uma reação homogênea e uma reação heterogênea. A reação homogênea vai ser representada num lugar na equação da conservação, e a heterogênea, como a gente já viu, na condição de contorno. Então, o objetivo é separar, entender o que é uma reação homogênea e heterogênea e onde representar na equação da conservação. Por enquanto, de reação química, é isso que vocês vão precisar saber, certo? Então, no conteúdo da próxima semana tem a videoaula e tem um exemplo de reação química resolvido, tá? Que vocês podem trabalhar já. Na semana 3, que é nessa semana aqui, pessoal, ontem eu disponibilizei o teste da videoaula 3, certo? Então, vocês têm de quinta, ontem, quando eu disponibilizei, até a próxima quinta para resolver. É rapidinho, 3 questões de assinalar, só assistir a videoaula e lá responder o teste rapidinho, tá bom? Então, de quinta a quinta. Liberei ontem, vou deixar até a próxima quinta para vocês resolver, certo? E na próxima semana, daí eu já libero um novo teste de videoaula, ok? Muito bem, então se preparem para a próxima semana. Lista 1 e lista 2 já dá para fazer, lista complementar 1 e 2 também já dá para fazer, tá? Estudem já, por favor. E que mais que eu tinha de aviso? E se preparem para a semana que vem a gente obter o nosso primeiro perfil de concentração. Beleza?
Prof, sobre o trabalho que está lá na carga complementar. Ainda não vai ter. Não tem dessa. Sobre a aula 4, que já está em carga horária complementar, isso ainda não vai ter. A gente vai ter quando a gente chegar lá em bidimensional. Ah, tá, entendi. Obrigado. Daí eu aviso vocês com antecedência, vou colocar a questão lá, fiquem tranquilos. Entendi. Obrigado, prof. Imagina. O que mais, pessoal? Dúvidas? Desculpem aí pela participação do meu gato, tá? Hoje ele deu trabalho. Muito bem, pessoal. Então eu vou encerrar a nossa aulinha de hoje, desejando a todos um bom final de semana.